Dia 20 de abril de 2015. Xanxerê, Santa Catarina. O tornado de Xanxerê, ele foi um dos tornados mais bem documentados da América Latina. E, sim, aconteceu no Brasil, no oeste catarinense. Esse tornado hoje está completando 10 anos. E, sim, esse é um vídeo muito importante, porque eu quis documentar esse tornado e eu nunca tinha visto nenhum youtuber brasileiro falar sobre isso, né? Eu vi um cara fazendo um vídeo muito bom falando sobre o corredor de tornados do Brasil e sobre os principais tornados. Ele não falou sobre o Xanxerê e ele falou de vários tornados, então eu quero aproveitar pra me basear nesse vídeo que ele fez para documentar melhor esses tornados que ele comentou naquele vídeo dele. Os tornados no Brasil, eles são muito pouco comentados pela população brasileira. Eles são, inclusive, muitas vezes confundidos com vendavais ou tempestades, mas são coisas completamente diferentes. As tempestades são aquelas que a gente conhece e que todo mundo já presenciou pelo menos alguma vez na vida. Que são chuvas fortes, ventania, raio, até mesmo granizo algumas vezes. Só que os tornados, eles são mais do que isso. Eles são funis, nuvens giratórias, funis que tocam o solo e destroem tudo que vem pela frente. Tudo mesmo. Eles são principalmente visíveis nos Estados Unidos, onde são registrados cerca de 1.200 tornados por ano, tá? E essa galera aí tá acostumada a falar sobre tornados. Mas aqui no Brasil não. E eu acho que é um desperdício, por causa que o Brasil ele é o segundo país com maior incidência de tornados no mundo. Então, eu acho que a gente devia saber mais sobre isso, a gente devia falar mais sobre isso aqui no Brasil. Então, eu quero trazer também um pouco aqui no canal mais sobre isso, né? Mais sobre tornados brasileiros. Bom, eu acho que antes da gente começar falando sobre o tornado de Xanxerê, a gente devia falar sobre como esses tornados são formados e por que eles acontecem no Brasil. Esses tornados geralmente acontecem durante frentes frias. As frentes frias, que atingem várias vezes por ano no sul do Brasil, principalmente aí na região sul, tanto na região sul quanto na sudeste, a gente conhece muito elas, só que a gente não sabe exatamente qual é o real potencial delas e como elas se formam. As frentes frias, elas são formadas pelo choque de 4 massas de ar. Uma massa de ar quente e úmida vinda da floresta amazônica, uma massa de ar fria e seca vinda da Patagônia, uma massa de ar fria e úmida vinda do sul do Atlântico, e uma massa de ar quente e seca vinda do norte do Atlântico. O choque dessas massas de ar que acontece no sul do Rio Grande do Sul, eles geram zonas de baixa estabilidade que, quando se movem para o oceano, criam ciclones extratropicais que apresentam duas frentes, uma frente seca no Atlântico e uma frente fria na Terra, que geralmente se move na direção nordeste, pelo sul e sudeste brasileiro. Durante a frente fria, que é o que causa os tornados, ela não surge já com tempestades. As tempestades surgem quando o ar frio força o ar quente a subir, e isso traz diversas condições para a formação de tempestades. De acordo com as condições presentes no local, essas tempestades, elas podem acabar virando tempestades giratórias, que se chamam supercélulas, que podem realmente acabar virando tornado. Então agora, enfim, vamos começar a falar sobre o tornado de Xanxerê, no dia 20 de abril de 2015. Questão de segundos. Quando a frente fria se deslocava, assim, várias tempestades surgiram assim como esperado. Porém, uma que surgiu bem no oeste, surgiu com algumas condições específicas. E até ela surgiu mais forte do que as outras e com um potencial muito forte. Ela se deslocava de oeste para leste quando começou a apresentar seus primeiros sinais. Ela já vinha produzindo fortes chuvas e granizo quando foi notado que aquela tempestade não era uma tempestade comum, e sim uma supercélula extremamente organizada que começou a se rotacionar por volta das 3h30 naquela tarde da segunda-feira, dia 20 de abril. Conforme a tempestade foi se aproximando, aquela rotação ela evoluía e trazia ao solo um tornado que seria um dos mais fortes e mais bem documentados da América Latina. Ele tocou o solo por volta das 4h15 e por volta das 4h30 começou a atingir a região de Xanxerê. Cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, ali tá voando tudo. Gente!
céu! Meu Deus! Cara! Ai, ai, ai! Não, tem seguro, fica tranquilo, meu senhor. Não, viu aí, não? Tá louco, cara? A fábrica foi tudo, cara. A fábrica foi tudo. Meu Deus do céu. Meu senhor. Meu senhor do céu. É a minha casa. E o meu piá, cara. O tornado começou atingindo a região norte da cidade, onde ele cruzou de leste para oeste, causando diversos danos. Ele começou pelo bairro dos Pinheiros, onde ele destelhou casas e destruiu completamente outras. Arrancou árvores do solo e arremessou carros a metros de distância. Porém, os maiores danos foram realmente registrados pouco antes de atingirem o ginásio da cidade, ali no bairro Taka. Esse bairro foi um dos mais atingidos, tendo casas completamente destruídas. Quarteirões inteiros se sucumbiram a incríveis, gigantes campos de detritos. Algumas pessoas que foram atingidas por esse tornado relataram os acontecimentos no canal Ideal em 2023, quando o tornado completava 8 anos. Dona Neiva morava no bairro Taka quando o tornado atingiu a casa dela. 20 de abril foi um dia que foi facultativo e eu estava em casa. Quando eu escutei o barulho, eu imaginei que fosse alguma máquina batendo alguma rua, coisa assim, mas nunca imaginei. Aí eu fui até a porta da frente para olhar. Aí já não deu mais. Aí o bebê, esse menino já pediu cola, apavorado. E aí, num piscar de olhos, já estávamos aqui em cima da cacaria e na chuva. Esse aqui sobrou junto porque a gente estava agarradinho no outro, né? Senão acho que teria ido também. Uma escola nesse bairro foi atingida diretamente após pouco tempo de uma reforma. A escola foi completamente destruída e só sobraram os detritos, destroços da escola. Quase que ficou irreconhecível. Foi bem difícil, porque a gente no início do ano a gente tinha feito uma boa reforma na escola. Então estava praticamente tudo novo, né? E aí quando a gente abriu a porta aqui de acesso da entrada e olhou aqui para trás, viu que não tinha mais nada. Após o tornado ter atingido o bairro Taka, ele se direcionou diretamente para o bairro dos Esportes, onde ficava localizado o ginásio da cidade, que foi brutalmente atingido por aquele tornado. Naquele bairro moravam Dona Maria e seu Eli, que também falaram sobre o evento no mesmo canal do YouTube.
Fui fazer umas coisinhas ali dentro quando eu ouvi uma pancada muito forte em cima do telhado da cozinha. Os escombros chegavam quase até a cintura, que tinham caído, né? Só que eu percebi que ficou umas 3 tábuas de madeira que fazia divisória da sala com um corredor, com a foto do meu pai. Já naquela época, na vida eterna. Quando eu fui para juntar essas fotos, que a chuva já vinha caindo, me abaixei e escorreu sangue, assim, muito sangue. Eu fui correndo até a rodoviária, com aquela toalha na cabeça, embaixo de chuva. E na esquina onde tem uma padaria, vocês devem lembrar, ali saiu um moço que tinha ido comprar pão, que eu ainda tenho esperança de um dia encontrá-lo para agradecer. Me colocou no carro dele e me levou para o hospital. Ali, ó. Calma, Michele, para. Calma. O meu neném tem casa sozinho, Alex. Mas não foi nada, ele tá com o pai só aqui.
Após o tornado passar por esses 2 bairros, ele continuou a atingir a zona nordeste da cidade, onde continuaria causando danos, mesmo que um pouco mais fracos, porém ainda assim muito violentos. Não existem muitas histórias sobre essa outra região que o tornado atingiu, pois essa região era um pouco menos populosa do que as outras 2 onde ele teve sua maior intensidade. Porém, mesmo assim, ele foi um tornado muito destrutivo e foi oficialmente classificado como um EF3. Existem diversas outras histórias desse tornado, mas aqui eu tô dizendo só as principais, assim como uma história que ficou famosa da Dona Terezinha, que trabalhava no hospital da cidade quando o tornado atingiu o bairro que ela morava. Ela morava no bairro São Jorge, um dos bairros que não foram tão atingidos, porém, mesmo assim, apresentou uma destruição imensa. Ela trabalhava no hospital quando recebeu a notícia de que o tornado havia atingido a casa dela, e ela saiu de lá correndo direto pra casa dela pra saber se sua filha, que estava sozinha lá, estava bem. Quando ela chegou no bairro, ela encontrou apenas destroços de todas as casas da região. E quando chegou, encontrou a sua filha viva. Algumas histórias extremamente perturbadoras de quando, depois que o tornado havia atingido a cidade. Relatos de médicos que haviam diversas pessoas, o hospital estava lotado de pessoas desesperadas, não só por conta de problemas físicos, mas também por problemas psicológicos, que elas foram gravemente afetadas psicologicamente por todo aquele terror que elas passaram, mesmo que em pouco tempo. Esse tornado foi um tornado muito bem documentado, mas mesmo assim, ele não tem tantas informações disponíveis na internet. Quando você pesquisa sobre o tornado, não aparecem muitas informações, aparecem mais sobre sites que falaram sobre e... Porém, não existem tantas informações mais a fundo sobre esse tornado. Algo que realmente me decepciona um pouco, porque o Brasil é o 2º país com maior incidência de tornados no mundo. E isso é muito pouco comentado e muitas vezes as pessoas confundem tornados com vendavais ou tempestades fortes. O que é muito triste, eu acho, porque eu sinto isso uma coisa triste porque as pessoas não dão um certo valor que deviam ter, nem mesmo as instituições meteorológicas, como o INMET, por exemplo. Eles não dão a devida importância que eles devem dar, porque mesmo que o Brasil não é nada comparado com a quantidade de tornados dos Estados Unidos, mesmo assim, é muito tornado que atinge o Brasil. Após a passagem do tornado, ele não só deixou um rastro de destruição física, né, com casas e pessoas machucadas, mas também deixou um rastro na mente das pessoas que foram gravemente afetadas por esse tornado, não só fisicamente, mas tiveram também muitas pessoas que foram afetadas psicologicamente. E esse tornado foi algo que deixou marcado para sempre a mente de várias pessoas que estavam naquela região que foi atingida pelo tornado. Hoje, 10 anos depois, Xanxerê é uma cidade comum, não carrega consigo um nome de cidade tornádica, assim como geralmente acontece nos Estados Unidos. Tornados fortes nos Estados Unidos geralmente são lembrados para sempre por lá. Mas aqui no Brasil não, até mesmo porque pouquíssimas pessoas sabem sobre esse evento, né? Então é basicamente isso. Ajudas não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro foram até Xanxerê. Vieram ajudas com colchões e produtos de higiene básicas para as pessoas que perderam suas casas. E como todo evento trágico, fica uma lição pra gente, né? E isso não só, o tornado de Xanxerê não só serviu como lição, mas também serviu para um alerta para as instituições meteorológicas, porque, como eu havia falado antes, o Brasil não tem a devida preparação para os desastres que ele enfrenta, né? E mesmo que tornados sejam desastres menos frequentes, né, comparado com as enchentes que a gente tem quase todo ano, que são muito graves, assim como a do Rio Grande do Sul, que nós presenciamos no ano passado, a gente precisa dar mais atenção para os tornados, porque são fenômenos que atingem sim realmente a população brasileira e ninguém está preparado para isso. Ninguém nunca está preparado para isso. Então já passou a hora da gente se preparar para esses eventos, né? Então ele serviu de um alarme. É basicamente isso. Essa foi a história do tornado de Xanxerê. Hoje Xanxerê se recuperou totalmente, nem parece que ela foi atingida por um tornado. E graças a Deus tudo está certo novamente.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Para quem tá assistindo no domingo, boa Páscoa e até o próximo vídeo.